Capítulo 10. O mistério da estrela. Costuma-se ouvir o comentário de que é tão fácil deixar de perceber alguma coisa grande e óbvia, quanto alguma coisa pequena e insignificante, e que as coisas grandes que as pessoas deixam de perceber podem muitas vezes causar problemas. Com a estrela mancando ao seu lado, Tristan Thorne chegou à abertura da muralha, vindo da Terra Encantada. Pela segunda vez desde sua concepção 18 anos antes, sua cabeça estava um turbilhão, com cheiros e sons de seu lugarejo natal, e seu coração pareceu crescer dentro dele. Ele cumprimentou educadamente os guardas na abertura, à medida que se aproximou e os reconheceu. O rapaz que mudava o pé de apoio o tempo todo enquanto bebericava um canecão de que Tristan supôs ser a melhor cerveja do Sr. Bromius era Winston Pippin, que tinha sido colega de escola de Tristan, apesar de nunca ter sido seu amigo. Já o adulto, que irritantemente pitava seu cachimbo que parecia ter se apagado, era nada menos do que o antigo patrão de Tristan na Domingos e Browns, o Sr. Jerome Ambrose Brown. Os homens estavam de costas para Tristan e Vane, olhando resolutamente para o povoado, como se considerassem um pecado observar os preparativos em andamento na campina às suas costas. "Boa noite, Winston. Boa noite, Sr. Brown", disse Tristan com gentileza. Os dois homens tiveram um sobressalto. Winston derramou a cerveja pela frente do paletó. O Sr. Brown, nervoso, ergueu o cajado e direcionou a sua ponta para o peito de Tristan. Winston Pippin pôs a cerveja no chão, apanhou seu cajado e com ele fechou a abertura. "Parado onde está", disse o Sr. Brown, fazendo um gesto com o cajado, como se Tristan fosse uma fera prestes a atacá-lo a qualquer momento. Tristan deu uma risada. "Vocês não me conhecem? Sou eu, Tristan Thorne." Mas o Sr. Brown, que era mais velho que os guardas, isso Tristan sabia, não abaixou o cajado. Examinou Tristan da cabeça aos pés, da gaforinha desgrenhada às botas marrons gastadas. Olhou então para o rosto bronzeado de Tristan e fungou, sem se deixar impressionar. "Mesmo que você seja aquele inútil do Tristan Thorne, não vejo razão para deixar vocês entrarem. Afinal das contas, somos os guardas da muralha." Tristan piscou os olhos. "Eu também já fui um guarda da muralha", salientou. "E sei que não há nenhuma norma que proíba a passagem de pessoas que venham deste lado. A proibição vale somente para quem vem do povoado." O Sr. Brown fez que sim devagar, e então falou como quem está se dirigindo a um idiota. "E se você for mesmo Tristan Thorne, que estou aceitando apenas para facilitar a minha argumentação, pois você não tem a menor semelhança com ele, e também não fala de modo algum como ele falava, em todos os anos que morou aqui, quantas pessoas passaram pela muralha vindo da campina?" "Ora, nenhuma, o que eu saiba", disse Tristan. O Sr. Brown sorriu, o mesmo sorriso que costumava dar quando descontava do salário de Tristan a manhã inteira por conta de um atraso de 5 minutos. "Isso mesmo. Não havia nenhuma norma contra essa passagem, porque ela não acontece. Ninguém vem para cá vindo do outro lado. Pelo menos não enquanto eu estiver de plantão. Agora, trate de sumir daqui, antes que eu lhe dê uma cajadada na cabeça." Tristan ficou pasmo. "O senhor pensa que passei por tudo que passei só para ser proibido de entrar na última etapa por um comerciante mesquinho e arrogante e por um colega que colava de mim nas aulas de história?" Começou ele, mas Ivane tocou em seu braço. "Tristan, deixe pra lá por enquanto. Você não deve brigar com sua própria gente." Tristan nada disse. Virou-se então sem uma palavra e juntos os dois subiram de volta pela encosta da campina. Em torno deles, uma misória de criaturas e pessoas levantavam barracas, penduravam bandeiras e empurravam carrinhos. E então, numa onda de sentimento que lembrava saudade, mas uma saudade composta em partes iguais de anseio e desespero, ocorreu a Tristan que talvez essa fosse mesmo sua gente, pois ele sentia que tinha muito mais em comum com eles do que com o pálido povo de muralha, com seus paletós de lã penteada e suas botas ferradas. Eles pararam e ficaram olhando para a mulher pequena de largura quase igual à altura, fazendo o maior esforço para instalar a sua banca. Sem que lhe fosse pedido, Tristan se aproximou e começou a ajudá-la, carregando as caixas pesadas, carrocinha para a banca, subindo numa escada não muito alta para pendurar uma quantidade de flâmulas num galho de árvore, desembalando pesadas garrafas e jarros de vidro para dispô-las nas prateleiras. Cada um estava fechado, com uma enorme rolha enegrecida e velada com uma cera prateada e repleta de uma fumaça colorida, que girava lentamente. Enquanto ele e a feirante trabalhavam, Ivane ficou sentada num tronco de árvore ali perto, cantando para eles com sua voz suave e límpida as canções das altas estrelas, bem como as canções mais comuns que tinha ouvido e aprendido com as pessoas que os dois encontraram em suas andanças.
Na hora em que Tristan e a mulherzinha terminaram, a banca estava pronta para o dia seguinte. Eles já estavam trabalhando à luz de lâmpadas. A Muriel insistiu em lhe dar uma refeição. Ivane quase não conseguiu convencê-la de que não estava com fome, mas Tristan comeu com entusiasmo tudo que lhe foi oferecido, e que não era de seu costume, bebeu a maior parte de uma jarra de vinho doce das Canárias, insistindo em que ele não parecia mais forte do que suco de uva recém-espremido, e que não tinha absolutamente nenhum efeito sobre ele. Mesmo assim, quando a mulherzinha vigorosa lhe ofereceu a clareira por trás da carroça para que ele dormisse ali, em instantes, Tristan estava num sono profundo. Era uma noite fria e céu limpo. A estrela estava sentada ao lado do rapaz adormecido, que um dia tinha mantido prisioneira e depois se tornava seu companheiro de viagem, e se perguntava para onde tinha ido seu ódio. Ela não estava com sono. Ouviu um farfalhar no capim atrás dela. Uma mulher de cabelos escuros estava de pé ao seu lado, e juntas olhavam para Tristan ali deitado. Ainda resta nele alguma coisa do arganaz, disse a mulher de cabelos escuros. Suas orelhas eram pontudas e semelhantes à de um gato. Ela parecia ser um pouco mais velha do que Tristan. Às vezes me pergunto se ela transforma pessoas em animais ou se descobre o animal que temos dentro de nós e o liberta. Talvez exista em mim alguma coisa que seja, por natureza, uma ave de cores vivas. Já pensei muito a respeito, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Tristan resmungou alguma coisa ininteligível e se mexeu ali dormindo. Depois começou a roncar baixinho. A mulher andou em volta de Tristan e se sentou ao seu lado. Parece que ele tem um bom coração, disse ela. É, admitiu a estrela. Suponho que sim. Eu deveria avisá-la, disse a mulher, que se você sair dessas terras, se passar para lá, ela fez um gesto na direção do lugarejo de muralha com um braço muito magro, de cujo pulso pendia cintilante uma corrente de prata. Você será, ao que eu saiba, transformada naquilo que você seria naquele mundo, uma coisa fria e morta caída do céu. A estrela estremeceu, mas não disse nada. Em vez disso, estendeu uma das mãos por cima do corpo adormecido de Tristan para tocar na corrente de prata que cingia o pulso e o tornozelo da mulher, seguindo pelo meio dos arbustos e mais além. Com o tempo a gente se acostuma, disse a mulher. Verdade? Se acostuma mesmo? Os olhos da cor de violeta se fixaram no fundo dos olhos azuis, e então o olhar se afastou. Não. A estrela soltou a corrente. Ele chegou a me prender com uma corrente muito parecida com a sua. Depois me libertou e eu fugi. Mas ele me encontrou e me prendeu com uma obrigação. Para o meu povo, prende com mais firmeza do que qualquer corrente. Uma brisa de abril passou pela campina, agitando os arbustos e as árvores com um suspiro longo e gelado. A mulher de orelha de gato balançou os cabelos cacheados para afastá-los do rosto. Você está presa a uma obrigação anterior, não está? Você porta um objeto que não lhe pertence e que deve entregar ao seu legítimo dono. A estrela contraiu os lábios. Quem é você? Perguntou. Já lhe disse. Sou a ave do carroção, respondeu a mulher. Sei o que você é, e sei porque a bruxa nunca soube por que você estava por perto. Conheço quem está à sua procura, e sei porque ela precisa de você. Além disso, conheço a proveniência do topázio que você está usando numa corrente de prata em torno da sua cintura. Com esse conhecimento, e sabendo que tipo de criatura você é, sei a obrigação que você deve cumprir. Ela se inclinou com os dedos delicados, afastou com carinho o cabelo que cobriu o rosto de Tristan. O rapaz adormecido não se mexeu e nem teve qualquer tipo de reação. Não sei se acredito em você, nem se confio em você, disse a estrela. Uma ave noturna deu um grito numa árvore acima deles. Na escuridão, ele soou muito solitário. Vi o topázio na sua cintura quando eu era ave, disse a mulher, voltando a ficar de pé. Eu estava olhando quando você tomou banho no rio e reconheci a verdadeira natureza da pedra. Como? Perguntou a estrela. Como você a reconheceu? Mas a mulher de cabelos escuros só abanou a cabeça e voltou por onde tinha vindo, lançando não mais que um olhar sobre o pobre rapaz adormecido, deitado ali na grama. E então ela foi engolida pela escuridão. Rebelde, o cabelo de Tristan tinha caído mais uma vez sobre o rosto. A estrela se inclinou e o afastou delicadamente para um lado, deixando que seus dedos se demorassem um pouco no rosto do rapaz. Ele continuava dormindo. Tristan foi acordado pouco depois do amanhecer por um grande texugo, em pé sobre as patas dianteiras, usando um robe de seda vermelha arroxeada que ficou fungando em sua orelha até Tristan abrir os olhos, cheios de sono. Alguém atende pelo nome de Thorne? Perguntou ele, cheio de arrogância. Com o prenome de Tristan?
Disse Tristan. Senti um gosto horrível na boca que parecia seca, como se estivesse uma camada de pelo. Poderia ter dormido mais algumas horas. Andam perguntando por você, disse o texugo. Lá junto da abertura. Parece que uma moça quer ter uma conversa com você. Tristan se sentou e deu um largo sorriso. Tocou no ombro da estrela que estava dormindo. Ela abriu os olhos azuis sonolentos. O que foi? Boas notícias, disse ele. Você se lembra de Victoria Forest? Pode ser que eu tenha mencionado o nome dela uma vez ou duas durante nossas andanças. Pode ser. Pois bem, estou saindo para me encontrar com ela. Ela está lá junto da abertura. Ele fez uma pausa. Olhe, bem, é provável que seja melhor você ficar aqui. Eu não ia querer que Vitória ficasse confusa ou coisa semelhante. A estrela se virou para o outro lado, cobriu a cabeça com um dos lados e não disse mais nada. Tristan concluiu que ela devia ter adormecido de novo. Calçou as botas, lavou o rosto, enxagou a boca no córrego e saiu correndo pela campina na direção do povoado. Nesta manhã, os guardas da muralha eram o reverendo Miles, pároco de muralha, e o Sr. Bramius, o estalajadeiro. Em pé entre eles, de costa para a campina, estava uma moça. Victoria, chamou Tristan encantado, mas então a moça se virou e ele viu que não era Victoria Forest, que tinha os olhos cinzentos, como ele de repente se lembrou, com prazer. Essa era a cor de seus olhos, cinzentos, como ele tinha permitido esse esquecimento. Mas Tristan não saberia dizer quem poderia ser essa mocinha, elegante de touca e chale, com olhos que se encheram de lágrimas ao vê-lo. Tristan, disse ela, é você? Disseram que era. Ai, Tristan, como pode fazer uma coisa dessas? Como pôde? Então ele se deu conta de quem devia ser a mocinha que o censurava. Louisa, disse ele à irmã, você sem dúvida cresceu enquanto estive fora. Deixou de ser uma menina mirrada para se transformar numa bela moça. E nessas andanças você se transformou num cigano desgrenhado e vestido de bobo. Mas parece que você está bem. E isso é ótimo. Vamos logo. Ela fez um gesto impaciente para ele passar pela abertura da muralha e chegar onde estava. Mas a muralha, disse ele, olhando meio nervoso para o estalajadeiro e o pároco. Enquanto essa parte, quando terminaram o turno ontem à noite, Winston e o Sr. Brown se dirigiram para a sétima pega, onde Winston por acaso mencionou ter encontrado um vagabundo que alegava ser você, e como eles o impediram de passar. Impediram você de passar. Como essa notícia chegou aos ouvidos de papai, ele foi direto à pega e passou uma tamanha descompostura nos dois que mal pude acreditar que fosse ele mesmo. Alguns de nós queriam deixar que você voltasse hoje de manhã, disse o pároco, e outros preferiram que você ficasse por lá até o meio-dia. Mas nenhum dos que queriam fazer você esperar até o meio-dia está de plantão na muralha agora, disse o Sr. Bramius, o que custou algum esforço para organizar, especialmente num dia em que eu deveria estar cuidando da banca de comes e bebes. Mesmo assim, é bom ter você de volta. Ande, pode passar. E com isso ele estendeu a mão, que Tristan apertou com vigor. Depois Tristan cumprimentou o pároco. Tristan, disse o pároco, suponho que você tenha visto muita coisa estranha em suas andanças. Acho que vi mesmo, concordou Tristan, depois de refletir um pouco. Você precisa então vir me visitar na semana que vem, disse o pároco. Tomaremos chá e você vai me contar tudo, assim que estiver bem instalado, certo? E Tristan, que sempre tinha encarado o pároco com certa reverência, não pôde fazer nada a não ser concordar. Louisa deu um suspiro, um pouquinho teatral, e saiu andando apressada na direção da sétima pega. Tristan correu pela rua calçada de pedras para alcançá-la e logo estava andando ao seu lado. Faz bem ao meu coração ver você de novo, minha irmã, disse ele. Como se todos nós tivéssemos adoecido de tanta preocupação com você, disse ela, irritada. Com todas as suas estripulias, e você nem mesmo me acordou para se despedir. Papai tem andado muito aflito por sua causa, e no Natal, quando você não estava aqui, depois que comemos o ganso e o pudim, papai apanhou um vinho do porto e fez um brinde aos amigos ausentes, e mamãe soluçou como um bebezinho, e é claro que eu também chorei. Com isso, papai começou a suar o nariz em seu melhor lenço. Vovô e vovó Hempstock insistiram em abrir os presentes de Natal para ler as mensagens alegres, e eu não sei como foi que isso só piorou as coisas. Bem, sem mais rodeios, você simplesmente acabou com o nosso Natal. Sinto muito, disse Tristan. O que estamos fazendo agora? Aonde estamos indo? Vamos à sétima pega, disse Louisa. Imaginei que fosse óbvio. O Sr. Promius diz que você pode usar a sala de estar dele. Tem uma pessoa lá que precisa falar com você. E não disse mais nada enquanto os dois entravam na estalagem. Ali havia uma série de rostos que Tristan reconheceu, e as pessoas o cumprimentavam em silêncio, ou sorriam ou não sorriam,
à medida que ele atravessava a multidão e subia pela escada estreita, por trás do balcão até o patamar, com Luísa sempre ao seu lado. As tábuas rangiam sob seus pés. Luísa lançou sobre ele um olhar penetrante, e então seus lábios tremeram, e, para surpresa de Tristan, ela o enlaçou e o abraçou com tanta força que ele não conseguia respirar. Depois, sem dizer uma palavra, desceu correndo a escada de madeira. Ele bateu à porta da sala de estar e entrou. A sala era decorada com uma quantidade de objetos diferentes, pequenas estatuetas antigas e potes de barro. Na parede estava pendurada uma bengala, toda coberta de folhas de hera, ou melhor, coberta com um metal escuro, habilmente batido no formato de folhas de hera. Se não fosse a decoração, a sala poderia ter sido a sala de visitas de qualquer solteirão ocupado, com um pouco de tempo para se sentar. Estava mobiliado com uma pequena espreguiçadeira, uma mesa baixa sob a qual se encontrava um exemplar encadernado de couro dos sermões de Laura Cisterne, um piano, algumas poltronas de couro, e era numa dessas poltronas que Victoria Forrest estava sentada. Tristan foi até ela num passo lento e firme, e então se abaixou, apoiado em um único joelho, do mesmo modo que tinha se ajoelhado diante dela na lama de um caminho no campo. Ah, por favor, não faça isso, disse Victoria Forrest constrangida. Levante-se, por favor. Por que não se senta ali, naquela poltrona? Isso, muito melhor. A luz da manhã brilhava através das cortinas de renda, iluminando por trás seus cabelos castanhos e moldurando seu rosto de ouro. Olhe só como você cresceu. Está um homem. E a sua mão? O que houve com a sua mão? Eu a queimei, num incêndio. De início, ela não disse nada em resposta. Apenas olhava para ele. Depois, recostou-se na poltrona e olhou à frente, para a bengala na parede, ou talvez para uma das estatuetas antiquadas do Sr. Bromius. Tenho uma série de coisas para te dizer, Tristan. Nenhuma delas vai ser fácil. Eu seria grata se você não falasse nada enquanto não terminar o que tenho a dizer. Então, começando pelo que talvez seja o mais importante, preciso te pedir desculpas. Foi a minha tolice, minha idiotice, que o fez partir em suas andanças. Eu achava que você estava brincando. Não brincando. Brincando não é a palavra certa. Achava que você seria covarde demais, criança demais, para chegar a tentar cumprir aquelas promessas lindas, mas bobas. Foi só quando você se foi e os dias passavam e você não voltou que me dei conta de que você estava falando sério, e àquela altura já era tarde demais. Precisei viver a cada dia com a possibilidade de que eu o tivesse mandado para a morte. Ela olhava fixamente para ele enquanto falava, e Tristan teve a sensação, que se tornou certeza, de que Victoria tinha ensaiado essa conversa mentalmente umas 100 vezes durante a sua ausência. Era por isso que ele não tinha tido permissão para dizer nada. Já estava sendo bastante difícil para Victoria Forrest, e ela não conseguiria prosseguir se ele a forçasse a desviar do roteiro pronto. Eu não fui justo com você, pobre caixeirinho de loja, mas você não é mais um caixeiro, não é mesmo? Porque eu achava que sua busca era pura bobagem, sob todos os aspectos. Ela parou, suas mãos agarraram os braços de madeira da cadeira com tanta força que as juntas ficaram vermelhas, e depois brancas. Quero que me pergunte por que eu não quis beijar você naquela noite, Tristan Thorne. Era seu direito não me beijar, disse Tristan. Não vim aqui para lhe trazer tristeza, Vicky. Não encontrei para você a estrela para você ficar infeliz. Victoria inclinou a cabeça para um lado. Quer dizer que você realmente encontrou a estrela que nós vimos naquela noite? Claro que encontrei, disse Tristan. A estrela está lá na campina, nesse exato momento. Mas eu fiz o que você me pediu. Então, faça mais uma coisa por mim agora. Me pergunte por que eu não quis te dar um beijo naquela noite. Afinal de contas, eu já o tinha beijado antes, quando éramos mais novos. Está bem, Vicky. Por que você não quis me beijar naquela noite? Porque, disse ela, e enquanto dizia havia em sua voz um alívio enorme como se estivesse escapado dela. Porque um dia antes daquele que vimos a estrela cadente, Robert tinha me pedido para casar com ele. Naquela noite, quando vi você, eu tinha ido à loja na esperança de ver Robert, falar com ele e dizer que aceitava, e que ele deveria pedir a minha mão ao meu pai. Robert? Perguntou Tristan com a cabeça girando num turbilhão. Robert Domingos. Você trabalhava na loja dele. O Sr. Domingos? Você e o Sr. Domingos? Isso mesmo. Agora ela estava olhando direto para ele. E aí você precisava me levar a sério e sair correndo para me trazer uma estrela. E não se passou um dia em que eu não sentisse que tinha feito uma coisa idiota e horrível, porque eu te prometi a minha mão se você voltasse com a estrela. E houve alguns dias, Tristan, em que eu sinceramente não sabia o que considerava pior. Que você morresse nas terras do lado de lá,
só por amor por mim, ou que você tivesse êxito em sua loucura e voltasse com a estrela para exigir que eu aceitasse como noivo. Agora é claro que algumas pessoas daqui disseram para eu não me preocupar tanto assim, que era inevitável que você partisse para as terras do lado de lá, por ser de sua natureza e por você ser de lá para começar. Mas de algum modo, em meu coração, eu sabia que tinha culpa e que um dia você voltaria e pediria minha mão. E você ama o Senhor Domingos? Perguntou Tristan, agarrando-se à única informação naquilo que tinha certeza de ter entendido. Ela fez que sim e levantou a cabeça, de modo que seu belo queixinho ficou apontado para Tristan. Mas eu lhe dei a minha palavra, Tristan. Hei de cumprir a minha palavra, e isso eu já disse a Robert. Sou responsável por tudo que aconteceu, até mesmo por essa sua pobre mão queimada. Se você me quiser, serei sua. Para ser franco, disse ele, acho que sou eu responsável por tudo que fiz, não você. É difícil me arrepender de qualquer parte. Mesmo de vez em quando eu tenha sentido falta das camas macias e mesmo sabendo que nunca mais vou conseguir olhar para um arganaz exatamente do mesmo jeito. Mas você não me prometeu sua mão se eu voltasse com a estrela, Vic. Não prometi? Não. Você me prometeu qualquer coisa que eu desejasse. Victoria Forrest se impertigou toda na cadeira e olhou para o assoalho. Uma mancha vermelha ardia em cada bochecha claríssima como se tivesse lhe dado uma bofetada. Será que entendi que você... Começou ela, mas Tristan a interrompeu. Não, disse ele. Acho que você não entendeu mesmo. Você disse que me daria o que fosse de meu desejo. Certo. Então... ele fez uma pausa. Então desejo que você se case com o Senhor Domingos. Desejo que se case assim que for possível. Ora, nessa mesma semana, caso consiga organizar tudo. E desejo que sejam mais felizes juntos do que qualquer casal jamais tenha sido. Ela soltou a respiração trêmula de alívio e então olhou para ele. Está falando sério? Perguntou ela. Case-se com ele, com a minha bênção, e tudo estará acertado entre nós, disse Tristan. É provável que a estrela seja da mesma opinião. Ouviu-se uma batida na porta. Tudo bem aí dentro? Perguntou a voz de um homem. Tudo muito bem, respondeu Victoria. Por favor, entre, Robert. Você se lembra de Tristan Thorne, não lembra? Bom dia, Sr. Domingos, disse Tristan, e apertou a mão dele, que estava úmida de suor. Soube que vocês vão se casar em breve. Permita-me lhe dar os parabéns. O Sr. Domingos abriu um sorriso, apesar de isso fazer com que ele parecesse estar com dor de dente, e então estendeu a mão para Victoria, que se levantou da cadeira. Se quiser ver a estrela, senhorita Forrester, disse Tristan, mas Victoria fez que não. Fico feliz por você ter conseguido voltar são e salvo, Sr. Thorne. Espero vê-lo em nosso casamento. Tenho certeza de que nada me daria mais prazer do que comparecer à cerimônia, disse Tristan, embora não tivesse certeza alguma. Num dia normal, teria sido um acontecimento inédito na 7ª pega estar tão cheia de gente antes da refeição da manhã, mas aquele dia era um dia de feira e o povo de muralha, os forasteiros, estavam apinhados na estalagem, comendo pratos com montanhas de costelas de cordeiro, cogumelos, bacon, ovos fritos e morcela. Dunstan Thorne estava esperando por Tristan no bar. Levantou-se quando viu o filho, andou até onde ele estava e segurou firme em seu ombro. Quer dizer que você conseguiu voltar são e salvo, disse ele com orgulho na voz. Tristan ficou pensando se teria crescido durante a sua ausência. Lembrava-se do pai como um homem maior. Oi, papai, machuquei um pouco a mão. Sua mãe está esperando por você na fazenda com a refeição da manhã pronta, disse Dunstan. Mal posso esperar para comer, confessou Tristan. E para ver mamãe de novo também, é claro. Além disso, precisamos conversar, porque seu pensamento estava voltado para uma coisa que Victoria Forrest tinha dito. Você está mais alto, disse o pai. Está precisando loucamente de uma passada no barbeiro. Ele acabou o caneco e os dois juntos saíram da 7ª pega para o sol da manhã lá fora. Os dois Thorne entraram no campus de Dunstan, passando por cima de uma cancela, enquanto seguiam pelo prado de onde tinham brincado como menino. Tristan levantou a questão de seu nascimento. Seu pai respondeu com a franqueza possível durante a longa caminhada até a sede da fazenda. Contou a própria história, como se estivesse relatando algo que tinha acontecido muito tempo atrás com outra pessoa, uma história de amor. E então, os dois chegaram à antiga casa de Tristan, onde a irmã esperava por ele e havia uma refeição fumegante no fogão em cima da mesa, preparada para ele com amor, pela mulher que ele sempre tinha imaginado ser sua mãe. Madame Semelha arrumou a última flor de cristal na banca e observou a feira com desprezo. Passava pouco tempo no meio-dia e os fregueses acabavam de começar a percorrer a feira. Nenhum tinha parado em sua banca.
Estão sempre vindo em menor número, disse ela, a cada 9 anos que se passam. Ouça o que te digo. Logo, logo essa feira não será nada mais que uma lembrança. Existem outras feiras em outras praças. É o que estou pensando. O tempo dessa feira está quase encerrado, mas uns 40, ou 50, 60 anos, no máximo, ela estará extinta para sempre. Pode ser, disse a criada de olhos cor de violeta. Mas para mim, isso não tem a menor importância. Essa é a última feira a qual hei de comparecer. E eu achava que com as minhas surras há muito tempo tinha acabado com essa sua insolência, disse Madame Semelle, espantada. Não é insolência, respondeu a escrava. Olhe, ela exibiu a corrente de prata que aprendia e ela cintilou ao sol. Mesmo assim, estava mais fina, mais transparente do que nunca. Em certos lugares parecia não ser feita de prata, mas de fumaça. O que você andou fazendo? Os lábios da velha estavam salpicados de saliva. Não fiz nada. Nada que eu não tenha feito 18 anos atrás. Permaneci presa a você para ser sua escrava até o dia em que a lua perdesse a filha, se isso ocorresse numa semana em que 2 domingos se unissem, e meu tempo com você está quase terminado. Já passava das 3 da tarde. A estrela estava sentada na grama da campina, ao lado da banca de vinho, cerveja e comida do Sr. Brônios, olhando fixamente para a abertura na muralha e o lugarejo lá do outro lado. De vez em quando, os fregueses da banca lhe ofereciam vinho, cerveja ou salsichas enormes, gordurosas, mas ela sempre recusava. Está esperando por alguém, minha querida? Perguntou uma moça de rosto atraente, quando a tarde ia se arrastando. Não sei, respondeu a estrela. Pode ser. Se não estou enganada, é por um rapaz, uma garota linda assim como você. A estrela fez que sim. De certo modo, sim, disse ela. Eu sou Victoria, disse a moça. Victoria Forrester. Eu me chamo Yvain, disse a estrela, olhando para Victoria dos pés à cabeça e descendo de novo. Quer dizer que você é a Victoria Forrest? Já ouvi falar muito de você. A respeito do casamento, é o que você quer dizer? Perguntou Victoria e seus olhos brilhavam de orgulho e prazer. Vai haver um casamento? Perguntou Yvain, levando a mão à cintura para apalpar o topázio preso à corrente de prata. Olhou então para a abertura da muralha e mordeu o lábio. Ah, pobre queridinha, que animal esse cara deve ser para fazer você esperar tanto, disse Victoria Forrest. Por que você não passa para o outro lado e vai procurar por ele? Porque, começou a dizer a estrela, então parou. É que pode ser que eu vá. O céu estava listrado com faixas de nuvens brancas e cinzentas, através das quais dava para ver trechos de azul, e meio desajeitada ela se pôs de pé. Mas Victoria não estava disposta a largar a nova amiga com tanta facilidade. Continuava a tagarelar sobre proclamas, licenças de casamento e licenças especiais, que somente podiam ser emitidas por arcebispos, e como tinham tido sorte por Robert, conheceram um arcebispo. Parecia que o casamento estava marcado para daí a 6 dias, ao meio-dia. E então, Victoria chamou um cavaleiro respeitável, já grisalho nas têmporas, que estava fumando um charuto preto, e sorria como se tivesse dor de dentes. Quero que conheça Robert, disse ela. Robert e Vane. Ela está esperando pelo namorado. E Vane, esse é Robert Domingos. Na próxima sexta-feira ao meio-dia, passarei a ser Victoria Domingos. Meu querido, quem sabe você não dizer alguma coisa a esse respeito em seu discurso na comemoração do casamento, que na sexta-feira 2 domingos estarão unidos. E o Sr. Domingos pitou seu charuto e disse à noiva que, sem dúvida, ia pensar nisso. Então, perguntou Vane, escolhendo com cuidado as palavras, você não vai se casar com Tristan Thorne? Não, respondeu Victoria. Ah, bom, disse a estrela, voltando a se sentar. Ainda estava sentada quando Tristan voltou pela abertura na muralha, algumas horas mais tarde. Ele parecia perturbado, mas se animou quando a viu. Ei, você, disse ele, ajudando a estrela a se levantar. Divertiu-se muito esperando por mim? Não muito, disse ela. Que pena, disse Tristan. Acho que eu devia ter levado você comigo até o povoado. Não, disse a estrela. Você não devia. Estou viva desde que permaneça na Terra Encantada. Se eu entrasse em seu mundo, não passaria de uma massa fria de ferro caída do céu, cheia de marcas e buracos. Mas eu quase levei você comigo, disse Tristan horrorizado. Ontem à noite eu tentei. É verdade, disse ela, o que só prova que você é um pateta, palerma e panaca. Boboca, sugeriu Tristan. Você sempre me chamava de boboca e de bronco. Bem, você é tudo isso e mais. Por que me deixou esperando desse jeito? Achei que alguma coisa terrível tivesse acontecido. Desculpe, disse ele. Nunca mais vou deixar você. É, disse ela com seriedade e certeza. Nunca mais. A mão de Tristan encontrou a dela. Saíram andando de mãos dadas pela feira.
Um vento começou a se formar, fazendo panejar a lona das barracas e das bandeiras, e uma chuva fria caiu forte sobre eles. Os dois procuravam se abrigar debaixo do toldo de uma banca de livros, junto de uma quantidade de outras pessoas e criaturas. O dono da banca puxou uma caixa preta repleta de livros mais para debaixo do toldo, para garantir que não molhasse. Sol e chuva, casamento de viúva, disse um homem de cartola preta de seda para Tristan e Vane. Ele estava comprando do livreiro um pequeno livro encadernado em couro vermelho. Tristan sorriu e o cumprimentou em silêncio, e, como a chuva parecia estar diminuindo, ele e Vane seguiram adiante. E esse é todo o agradecimento que vou ter desses dois, posso apostar? Disse um homem alto de cartola ao livreiro, que não fazia a menor ideia do assunto do qual o homem estava falando, e não fazia questão de saber. Já me despedi da minha família, disse Tristan à estrela enquanto iam andando. Do meu pai, da minha mãe, talvez eu devesse dizer a mulher do meu pai, e da minha irmã, Luísa. Acho que não volto mais lá. Agora precisamos resolver o problema de como devolver você lá para cima, no céu. Pode ser que eu vá junto. Você não ia gostar de ficar lá em cima no céu, garantiu-lhe a estrela. Quer dizer, eu soube que você não vai se casar com Victoria Forrester. Não, disse ele concordando. Eu a conheci, disse a estrela. Você sabia que ela está esperando um bebê? O quê? Para Tristan foi um choque e uma surpresa. Duvido que ela saiba. A gestação deve estar com uma ou duas luas. Meu Deus, como você sabe? Foi a vez da estrela dar de ombros. Você sabia que fiquei feliz de descobrir que você não vai se casar com Victoria Forrest? Eu também, admitiu Tristan. A chuva começou mais uma vez, mas eles não fizeram nenhum esforço para se abrigar, e ele apertou a mão da estrela. Você sabe, disse ela, que uma estrela e um mortal... Na realidade, só meio mortal, disse Tristan solícito. Tudo que eu sempre pensei de mim mesmo, quem eu era, o que eu sou, era uma mentira, ou em parte. Você não faz ideia de como é espantosa a sensação de liberdade que isso me dá. Não importa o que você seja. Eu só queria ressaltar a probabilidade de que nunca possamos ter filhos. Só isso. Tristan olhou então para a estrela e começou a sorrir, sem dizer nada. Suas mãos a seguravam pelos ombros. Estava ali em pé, mais alto que ela, olhando em seus olhos. Era só para você saber, só isso, disse a estrela inclinando-se para a frente. Os dois se beijaram, então pela primeira vez na fria chuva de primavera, apesar de nenhum dos dois naquele momento se dar conta de que estava chovendo. O coração de Tristan batia forte em seu peito, como se não tivesse tamanho suficiente para toda a alegria que continha. Tristan abriu os olhos enquanto beijava a estrela. Seus olhos azul celeste o encararam de volta, e nos olhos da estrela viu que nunca se separaria dela. A corrente de prata agora não passava de fumaça e vapor. Por um átimo ela ficou suspensa no ar, e então uma forte rajada de vento e chuva a desfez, transformando-a em nada. Pronto, disse a mulher de cabelo escuro e encaracolado, esticando-se como um gato sorrindo. Cumpri os termos de minha servidão, e agora você e eu não temos mais nada em comum. A velha olhou para ela, em desamparo. Mas o que eu vou fazer? Estou velha, não posso cuidar dessa banca sozinha. Você é cruel e tola, sua relaxada, para me abandonar desse jeito. Seus problemas não me dizem respeito, disse a ex-escrava. Mas sei que nunca mais serei chamada de relaxada, de escrava ou de qualquer outra coisa que não seja meu próprio nome. Sou Lady Una, primogênita e única filha do 81º Senhor da Fortaleza da Tempestade. E os encantamentos e condições com que você me subjugou estão encerrados. Agora, você vai me pedir desculpas e me chamar pelo meu nome legítimo, ou eu, com enorme prazer, dedicarei o resto de minha vida a persegui-la e a destruir tudo com que você se importar, e tudo o que você for. As duas então se entreolharam e foi a velha que desviou o olhar primeiro. Devo então pedir desculpas por tê-la chamada de relaxada, Lady Una, disse a velha, como se cada palavra fosse uma serragem amarga que tivesse cuspindo. Lady Una aceitou as desculpas. Muito bem. Acredito que você me deva um pagamento por meus serviços, agora que meu tempo com você se encerrou, disse ela, porque essas coisas têm suas normas. Todas as coisas têm normas. A chuva ainda estava caindo em rajadas, e então ficava sem cair, apenas pelo tempo suficiente para atrair as pessoas a sair dos abrigos improvisados quando voltava a cair sobre elas. Tristan e Vane estavam sentados, molhados e felizes, perto de uma fogueira, na companhia de uma variedade de pessoas e criaturas. Tristan perguntou se alguém ali conhecia o homenzinho peludo que ele tinha conhecido em suas andanças, e que descreveu,
da melhor forma possível. Algumas pessoas admitiam que o tinham conhecido no passado, mas ninguém tinha visto naquele ano na feira. Tristan percebeu que suas mãos se enroscavam, quase como que por vontade própria, no cabelo molhado da estrela. Ele se perguntou como podia ter levado tanto tempo para se dar conta do quanto gostava dela, e disse isso à estrela, que então o chamou de idiota, e ele declarou que aquela era a melhor coisa que um homem podia ser chamado. Então, para onde vamos quando terminar a feira? Perguntou Tristan à estrela. Não sei, respondeu ela, mas ainda tenho uma obrigação a cumprir. Tem? Tenho. Aquele topázio que lhe mostrei. Preciso entregá-lo à pessoa certa. Da última vez, o homem certo apareceu. Aquela estalajadeira o degolou. Por isso ele ainda está comigo. Mas bem que eu queria que não tivesse. Tristan Thorne, disse uma voz de mulher junto ao seu ombro. Peça a ela o que ela leva no corpo. Ele se virou e olhou direto nos olhos cor-violeta da Campina. Você era a ave no carroção da bruxa, disse ele à mulher. Quando você era Organaz, meu filho, disse a mulher, eu era a ave, mas agora recuperei a minha própria forma. E o meu tempo de servidão terminou. Peça a Ivane o que ela carrega no corpo. Você tem o direito. Ele se voltou de novo para a estrela. Ivane? Ela fez que sim, aguardando. Ivane, você quer me dar o que está levando no corpo? A estrela pareceu estar confusa. Depois, enfiou a mão nas vestes, remexeu com cuidado e tirou um grande topázio preso numa corrente partida. Foi de seu avô, disse a mulher a Tristan. Você é o último descendente do sexo masculino da linhagem da Fortaleza da Tempestade. Pendure-o no pescoço. Tristan obedeceu. Fez com que as pontas da corrente se tocassem e se unissem, se emendando como se a corrente nunca tivesse se partido. É muito bonita, disse Tristan desconfiado. É o poder da Fortaleza da Tempestade, explicou sua mãe. Ninguém tem como questionar isso. Você pertence à linhagem e todos os seus tios estão mortos e desapareceram. Você vai ser um excelente senhor da Fortaleza da Tempestade. Tristan olhou, espantado para ela. Mas eu não quero ser senhor de lugar nenhum, disse ele, nem de coisa alguma, a não ser do coração de minha amada. Ele pegou a mão da estrela e a apertou junto ao peito com um sorriso. A mulher agitou as orelhas impaciente. Em quase 18 anos, Tristan Thorne, eu não lhe pedi absolutamente nada, e agora, ao primeiro pedido simples e insignificante que faço, ao menor dos favores que te peço, você me diz não. Ora, eu te pergunto, Tristan, isso é jeito de tratar a sua mãe? Não, mamãe, disse Tristan. Bem, prosseguiu ela, ligeiramente apaziguada, eu acho que vai fazer bem a vocês dois terem uma casa só sua, e vai ser bom você ter uma ocupação. Se não for do seu agrado, você pode largar tudo, sabe? Não há nenhuma corrente de prata que vá prender você ao trono da Fortaleza da Tempestade. E Tristan considerou isso tranquilizador. Já Ivane ficou menos impressionada, porque sabia que as correntes de prata vêm de todos os modelos e tamanhos. Mas ela sabia também que não seria prudente começar uma vida com Tristan brigando com a mãe dele. Eu poderia ter a honra de saber qual é o seu título? Perguntou Ivane, achando que talvez tivesse exagerado na adulação. A mãe de Tristan se impertigou, vaidosa, e Ivane teve certeza de não ter exagerado. Sou Lady Una, da Fortaleza da Tempestade, disse ela. Depois, enfiou a mão numa pequena bolsa pendurada na cintura e dali tirou uma rosa de vidro, de um vermelho tão escuro que parecia quase negro à luz bruxuleante do fogo. Esse foi meu pagamento, por quase 60 anos de servidão. Foi a contragosto que ela me deu, mas normas são normas, e ela teria perdido sua magia, e muito mais se não tivesse acertado as contas comigo. Agora, planejo trocar essa flor por um palanquim para nos levar de volta à Fortaleza da Tempestade em grande estilo. Ai, como eu senti falta da Fortaleza da Tempestade. Precisamos de carregadores, batedores e, quem sabe, um elefante. Eles são tão imponentes. Nada de saia do meu caminho, quando tem um elefante na frente. Não, disse Tristan. Não? Perguntou a mãe. Não, repetiu Tristan. Você pode viajar no palanquim, no elefante, camelo e tudo mais, se quiser, mamãe. Mas Ivane e eu vamos chegar lá do nosso jeito, viajando à nossa velocidade. Lady Una respirou fundo e Ivane decidiu que era melhor não participar da discussão. Por isso se levantou e disse que voltaria daqui a pouco, que precisava caminhar e que não se afastaria demais. Tristan lhe lançou um olhar de súplica, mas Ivane fez que não. Aquela era uma luta dele, e ele se sairia melhor se ela não estivesse presente. Estava escurecendo e ela seguiu, mancando pela feira, até parar ao lado de uma barraca de onde era possível ouvir a música e aplausos, e da qual uma luz acolhedora se derramava como mel dourado.
Ficou escutando a música, ensimesmada. Foi ali que uma velha encurvada, de cabelos brancos, cega de um olho, veio manquitolando e se aproximou da estrela. Vim buscar seu coração para levar comigo, disse a velha. É mesmo? Perguntou a estrela. É. Eu quase consegui lá em cima, naquele passo da montanha. Ela deu um risinho no fundo da garganta com lembrança. Você se lembra? A velha trazia um grande fardo apoiado nas costas como se fosse uma corcunda. Do fardo, um chifre espirrado de marfim se projetava e Ivane soube onde tinha visto aquele chifre antes. Aquela era você? Perguntou a estrela, a mulherzinha diminuta. Você, a mulher com as facas? Uhum, eu mesma. Mas desperdicei toda a minha juventude que trouxe para a viagem. Cada ato de magia consumia um pouco de juventude que eu usava, e agora estou mais velha do que nunca estive. Se tocar em mim, se puser um dedo que seja em mim, há de se arrepender para todo sempre. Se um dia você chegar à minha idade, disse a velha, saberá tudo o que há para saber a respeito de arrependimentos, e saberá que mais um aqui, um ali, não fará nenhuma diferença a longo prazo. Ela farejou o ar. Seu vestido tinha sido vermelho um dia, mas agora parecia ter sido muito remendado, encurtado e desbotado com o passar dos anos. Estava caindo de um ombro, expondo uma cicatriz franzida que podia ser de séculos de idade. Pois bem, o que eu quero saber é por que motivo não consigo mais encontrar você em meu pensamento. Você ainda está lá como um fantasma, um fogo fato, mas não. Há muito tempo você ardia, seu coração ardia na minha cabeça como uma chama de prata, mas depois daquela noite na estalagem, ela se tornou irregular, fraca, e agora simplesmente não se encontra lá. Ivane concluiu que não sentia nada além de pena da criatura que tinha desejado vê-la morta. Poderia ser que o coração que você busca não me pertence mais? A velha tossiu. Todo o seu esqueleto se sacudiu e teve espasmo só com esse esforço. A estrela esperou que ela terminasse. Já dei o meu coração a outra pessoa. O rapaz, que estava na estalagem com o unicórnio? Esse mesmo. Naquela hora, você deveria ter deixado que eu o tomasse, que o levasse para as minhas irmãs e para mim. Nós poderíamos ter voltado à juventude e ela duraria até a próxima era do mundo. Esse seu rapaz vai parti-lo, desperdiçá-lo ou perdê-lo. É o que todos eles fazem. Mesmo assim, o meu coração é dele. Espero que suas irmãs não sejam duras demais com você quando chegar de volta sem ele. Foi nesse instante que Tristan veio chegando até onde Vane estava. Segurou a sua mão e cumprimentou a velha com um gesto de cabeça. Tudo resolvido, disse ele. Nada com que se preocupar. E o palanquim? Ah, mamãe vai viajar de palanquim. Precisei prometer que mais cedo ou mais tarde iríamos à Fortaleza da Tempestade, mas podemos nos demorar no caminho. Acho que devíamos comprar uma palheira de cavalos e sair apreciando as paisagens. Sua mãe concordou com isso? No fim, sim, disse ele todo contente. Seja como for, peço desculpas por interromper a conversa. Já estamos quase terminando, disse Vane, e se voltou de novo para a velhinha. Minhas irmãs serão rigorosas e cruéis, disse a velha rainha das bruxas. No entanto, aprecio seu sentimento. Você tem um bom coração, menina. Pena que ele não venha a ser meu. A estrela se debruçou e então beijou o rosto encarquilhado da velha, sentindo os pelos ásperos arranhando seus lábios macios. E então a estrela e seu verdadeiro amor foram embora, na direção da muralha. Quem era a velhota? Perguntou Tristan. Ela me pareceu um pouco familiar. Algum problema? Nenhum problema, disse a estrela. Era só uma pessoa que conheci pelo caminho. Para trás deles ficaram as luzes da feira, as lanternas, as velas, luminárias de bruxas e os brilhos de fada, como se um sonho no céu noturno tivesse pousado na terra. Diante dele, do outro lado da campina, para lá da abertura da muralha, agora sem guarda, estava o povo de muralha. Lâmpadas a óleo, lâmpadas a gás e velas reluziam nas janelas das casas. Naquele momento, para Tristan, elas não pareciam tão distantes e impossíveis de conhecer quanto o mundo das 1001 noites. Tristan contemplou as luzes de muralha pelo que ele soube ser a última vez. Foi o que lhe ocorreu naquele momento, com total certeza. Olhou fixamente para elas por algum tempo sem dizer nada, com a estrela ali do seu lado, e então deu meia volta, e juntos eles começaram a caminhar para o leste.